Boa noite, pessoal que acompanha o Itamarandibá hoje. Ao meu lado está o Ângelo. Boa noite, é um prazer estar falando com você, Ângelo. Eu vou começar aqui com a nossa pergunta clássica. A gente vai bater um bate-papo com ele aqui hoje. Conta pra gente um pouquinho quem que é o Ângelo Márcio. Uma boa noite, Camila. Boa noite, seguidores, os telespectadores do Itamarandibá hoje. É um prazer recebê-lo aqui em casa, receber o Everson, receber a equipe do Itamarandibá hoje. É o seguinte, o Ângelo Márcio é uma pessoa simples, uma pessoa humilde, é pai de 4 filhos, 3 meninas e um rapazinho de 5 anos, tem um bebezinho de 2 meses, a Ana Clara chegou agora no dia 17 de março. Sou filho de pessoas simples, pessoas humildes. Meu pai trabalhou 32 anos na antiga Arcisita, né? Atualmente a Piran. Minha mãe é dona de casa. Hoje eles ficam mais na zona rural, na roça, cuidando das coisas na roça. Uma pessoa que tem muita força de vontade, muita perseverança e acredita muito nos objetivos que tem para poder tem traçados, né? Então eu sou essa pessoa, me considero uma pessoa do povo, uma pessoa que luta por seus objetivos, desde pequeno. Vamos fazer então uma linha do tempo, né? Você é natural aqui de Itamarandibá mesmo, eu quero saber também, eu sei que você iniciou aí no setor público, cargo de professor, depois migrou para a área da saúde. Conta um pouquinho pra gente sobre essas experiências que você teve aí na sua vida. Sim, a minha infância, como a maioria das pessoas da minha idade, né, eu já tenho 45 anos, sou de 78, não foi uma infância muito fácil. Apesar de meu pai ter trabalhado na Cesita, e como as pessoas dizem, ele era fichado na Cesita na época, mas meu pai é pai de 6 filhos e tinha muita dificuldade, né? Então a gente teve que começar a trabalhar muito cedo, né? Eu já comecei a trabalhar desde os 8, 9 anos de idade, já vendendo picolé na rua para poder fazer o dinheiro, poder comprar o material escolar, comprar roupa, porque eu sabia que não tinha condições de meu pai dar além da alimentação para a gente, né? Era muito difícil as coisas. A minha vida começou muito cedo, a vida de trabalho. É claro que a gente dividia esse tempo, esse período com brincadeiras de criança, né? com trabalho, com os estudos. Eu comecei a trabalhar muito cedo e comecei a trabalhar, a primeira vez que eu trabalhei com carteira assinada foi aos 14 anos de idade. Trabalhei no comercial do Zequinha Farnese, aos 14 anos de idade. Aí comecei a trabalhar fichado, estudava, trabalhava. A partir dos 16 anos de idade, eu já fiquei mais preocupado, já pensando numa profissão. Mas o que acontece é que antigamente era muito difícil. A gente sonhava em estudar, fazer um curso superior, mas era muito complicado, muito difícil, porque a gente sequer tinha recurso para poder pagar um vestibular, né? Não existia o Enem, a gente tinha que viajar para muito distante, né? Para Diamantina ou para Belo Horizonte, à época, ou Montes Claros, cidades maiores aqui de Minas Gerais, para poder prestar uma prova de vestibular. Mas aí as condições eram poucas, né? E a gente não tinha condição nem de estar fazendo essa prova, nem de estar pagando os custos de moradia, né? De estadia, de alimentação em outra cidade. Eu acabei, já em 2000, já com 16 anos, por escolher um curso profissionalizante. Na época existia o curso de magistério e eu me formei aos 18 anos de idade como professor aqui na Escola Estadual São João Batista e já comecei a trabalhar na sequência. Eu formei com 18 anos e 18 anos já comecei a lecionar para crianças de 1ª a 4ª série na zona rural aqui de Itamarandibá. Esse é um breve relato desse período até chegar o primeiro emprego, né? Foi em 1997 que eu comecei a trabalhar como professor. Fiquei trabalhando de professor uns 6 meses somente só. Aí fui descoberto pela secretária de Educação da época, a dona Zilma, que me proporcionou estar fazendo uns cursos de especialização, mas mais ligados à área da saúde. Precisava na época de alguém assim com facilidade para conversar, né, facilidade para poder estar expondo os conteúdos, e eles me convidaram para poder participar de alguns treinamentos na Fundação Nacional de Saúde para poder falar sobre as endemias, esquistossomose, que é a xistose, né, falar da dengue, falar da leishmaniose, e principalmente aqui em Itamarandibá tinha muita doença de Chagas, então a gente trabalhava fazendo
essa divulgação nas comunidades rurais, aqui na cidade, nas escolas, explicando para as pessoas como se fazia para poder fazer a prevenção dessas doenças endêmicas. Aí, depois desse período, eu fui convidado para poder trabalhar na Secretaria de Saúde. Gostei muito da área de saúde. Fui trabalhar como auxiliar de enfermagem no início, fiz um curso de auxiliar de enfermagem, não foi o curso técnico, depois tive que fazer a complementação para um curso técnico, depois fiz o curso técnico de auxiliar de técnico de enfermagem. Trabalhei muito tempo na área de saúde, trabalhei 8 anos aqui em Itabarandiba, de 97 a 2004, foi na área da saúde, os serviços prestados que eu tive à população de Itabarandiba. Nesse período, trabalhei como técnico de enfermagem mesmo no hospital, cuidando das pessoas, fazendo medicação, fazendo os cuidados, fazendo limpeza de leito. As pessoas aí mais velhas lembram de mim no hospital. Trabalhei 2 anos direto no hospital, como técnico de enfermagem. Depois desse período, eu trabalhei como gestor de saúde aqui. Trabalhei na Secretaria Municipal de Saúde como chefe de departamento de saúde da época. E depois eu fui a Belo Horizonte, trabalhar em Belo Horizonte, como ajudar a coordenar uma casa de apoio que tinha lá. As pessoas me conhecem muito também de Belo Horizonte. Fiquei 2 anos em Belo Horizonte, cuidando de uma casa de apoio, que atendia as pessoas que iam para tratamento fora do domicílio. Depois, retornando a Itabarandiba, eu recebi um convite do prefeito à época, o Chico Barro, para poder assumir a direção administrativa do Hospital Municipal. Aí também fui 2 anos, o hospital que havia trabalhado como técnico de enfermagem. Eu retornei e fui trabalhar como administrador do hospital. E fiquei 2 anos lá na gestão do Hospital Municipal. Eram anos difíceis, mais difíceis que agora. E a gente sempre fazia o possível para poder estar levando um atendimento de qualidade para os usuários do Sistema Único de Saúde. Teve um tempo que você ocupou, um cargo importante aqui no estado de Minas Gerais. Conta para a gente quais eram essas atribuições. Antes de chegar ao cargo de superintendente regional, que a sede em Diamantina, que eu assumi durante um período, depois de 2004, em 2004 fui candidato a vereador, fui eleito vereador aqui pela cidade, tive uma satisfação muito grande de ter mais de 600 votos para vereador, então fico muito satisfeito, muito grato à população de Itabarandiba por essa oportunidade de estar fazendo essa representação dessas pessoas, desses eleitores na Câmara Municipal de Itabarandiba. Acredito que desenvolvi um bom papel. Eu lembro que eu reclamava muito, era muito combativo na Câmara, as pessoas gostavam do meu estilo de exercer a vereança na época. Um projeto muito polêmico que as pessoas têm lembrança a respeito dessa taxa de esgoto que tem hoje. Nós fizemos uma divulgação grande, a Câmara fez vários e vários movimentos para poder discutir o projeto e no final acabou que o projeto foi aprovado contra a nossa vontade e as pessoas estão sofrendo com essa taxa de esgoto até hoje aqui em Itabarandiba. O resultado continua desde 2006, quando a taxa foi aprovada, ou seja, tem 17 anos que essa taxa é cobrada do povo. Nós fomos, no início lá, a gente foi contra porque a cobrança iria começar, inclusive mesmo, antes de começar qualquer obra. Então a gente não achou correto isso. A gente achava que é justo uma cobrança, mas depois que a estação de tratamento de esgoto fosse de fato inaugurada, começasse a funcionar. E aí a gente foi contra por esse motivo. Do período de 2005 a 2008 eu exerci o mandato de vereador. De 2008 eu me coloquei como candidato ao prefeito da cidade. Várias e várias negociações. Algumas pessoas, o nosso grupo de apoiadores, decidiram fazer uma aliança política aqui e a gente acabou fazendo essa aliança e eu acabei sendo eleito vice-prefeito em 2008. Aí de 2009 a 2012 exerci essa função de vice-prefeito. Uma coisa importante que tem que deixar claro para as pessoas, para recordar, é que a gente fez inúmeras viagens a Belo Horizonte, a Brasília, para trazer a Caixa Econômica Federal para cá. Esse foi um grande feito desse período que eu estive, de vice-prefeito da cidade. Foram várias reuniões para poder a gente conseguir trazer a Caixa Econômica, porque as pessoas tinham muita dificuldade e acabam tendo que gastar muitos recursos, muito dinheiro para poder ir a Diamantina fazer, acessar um seguro-desemprego. As coisas eram muito mais difíceis do que é hoje. Hoje tem tecnologia, tem informatização, tem os aplicativos, os telefones. Nessa época não existia nada disso, então as pessoas tinham que sair daqui para poder ir para
para Diamantina. Então foi um feito desse período que a gente esteve como vice-prefeito. Outra coisa importante foi a instalação também da agência do INSS aqui em Itamaratiba, que agora nós vamos lutar para ver se a gente consegue trazer um perito. Um projeto do governo do presidente Lula, à época, ele estabelecia que as cidades acima de 20 mil habitantes teriam uma agência do INSS. Só que, às vezes, o projeto fica no papel e se você não correr atrás, o trem não vem, a coisa não chega, né? Então, a gente batalhou, a gente correu atrás para poder assim, acelerar, né, essa instalação dessa agência do INSS aqui em Itamaratiba. O nosso amigo Edivandro, inclusive, é servidor do INSS desde essa época, estava em Diamantina, a gente conseguiu trazê-lo para cá na época, para assumir a gestão dessa agência. Então, assim, foi um grande feito para Itamaratiba. A gente sabe que hoje as pessoas estão passando muita dificuldade por causa da falta do perito, do médico perito aqui na cidade. Está trazendo um grande transtorno, que as pessoas têm que se deslocar daqui, mesmo a gente tendo uma agência do INSS que a gente tem aqui, organizada, uma agência moderna, não tem um profissional médico, né, perito, para poder fazer essas perícias. Então, esse é o objetivo nosso agora junto com a administração municipal, junto com os vereadores, né, procurar ver se a gente consegue trazer um perito para cá. Né? Esse período que a gente viveu antes da chegada do nosso presidente Lula agora em 2023 foi um período muito obscuro e foi um sucateamento do serviço público. Inclusive, o objetivo do governo que estava aí anteriormente era não conceder nenhum benefício para nenhum cidadão. Né? Ficaram filas e filas de pessoas no INSS, no sistema do INSS, sem atendimento. Né? Agora o governo está com uma proposta diferente, uma proposta nova, então nós vamos lutar para trazer essa agência do INSS para cá. Né? E agora, voltando a responder sua pergunta, agora de fato, em relação ao cargo que eu exerci, em 2015 eu fui convidado pelo então governador, Fernando Pimentel, para assumir uma superintendência. Né? É um espaço do governo, é um órgão do governo que era subordinado à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a SEMAD, e é uma superintendência regional importante, que é uma superintendência que embarcava 63 municípios, e muitos municípios mineradores. Nessa região nossa, a região do Jequitinhonha, é uma região onde tem muitos municípios mineradores. Eu lembro que tinha um projeto polêmico lá na época que eu era superintendente, que é o projeto da Anglo América em Conceição do Mato Dentro, de uma mineração de ferro, né, uma área muito grande, muito conflito com a população, né, por causa das pessoas que residiam lá e, de qualquer forma, a justiça estabelecia que as pessoas tinham que sair. Então, foi um conflito grande que a gente enfrentou, a gente tentou levar da melhor forma possível. Deus abençoou que a gente fez tudo da forma que a gente achava que estava correto e que a legislação mandava. Né? Então, essa superintendência, ela tinha 63 municípios na sua abrangência. Começava desde Morro do Pilar e ia até Salto da Divisa, Divisópolis, pegava todo o Jequitinhonha. A gente tinha muitas atribuições, a fiscalização ambiental, o licenciamento ambiental, né, a fiscalização das empresas que já tinham licenciamento, das empresas que eram irregulares, né, das pessoas que faziam supressão de vegetação de forma irregular, né, faziam desmatamento de forma irregular. Então, essa gerência ficou com a gente, essa superintendência. Eu fiquei superintendente durante 4 anos, lá em Diamantina, cuidando dessa parte ambiental. Conheci muito, né, aprendi muito, tive que estudar mais ainda para poder ter mais conhecimento da área, para poder estar exercendo o cargo. Então, foi um momento muito importante da minha vida profissional. Você tem bastante experiência. Eu sei que atualmente você está exercendo a área de advocacia, não é isso? Conta para mim, qual foi a sua especialização nessa área? Acaba que esse período que eu fiquei na Superintendência de Meio Ambiente, me serviu para muita coisa. Eu tinha um grande sonho de ser advogado, mas voltando ao início da minha infância, que a gente não tinha condições, eu tive que fazer o curso de professor na época, que era... Qual que era o curso, gente? O curso era tinha que fazer o curso de professor, né, do magistério, curso técnico de magistério, para dar aula de 1ª a 4ª série, mas eu fiz porque eu gostava mesmo de lecionar e tudo, mas se tivesse uma possibilidade de estar fazendo outro curso, eu teria feito. Mas as minhas condições financeiras da minha família não permitiam.
né? E aí, quando eu fui à Diamantina, comecei a trabalhar, comecei a estudar, eu percebi que eu podia estudar mais. E além de Diamantina, por ser uma cidade de polo, eu achei que daria para poder estudar lá. O que aconteceu? A primeira coisa que eu fiz foi fazer uma graduação da área que eu estava trabalhando. Eu tinha que conhecer, além da questão prática, você tinha que ter conhecimento teórico, até para você fazer discussão com os técnicos que lá já estavam, né, trabalhando. Aí eu fiz um curso de gestão ambiental, um curso superior da área ambiental, de gestão ambiental, concluí o curso e, concomitante ao curso de gestão ambiental, Deus me iluminou que eu fiz um vestibular da Universidade do Estado de Minas Gerais, a universidade pública que tem sede em Diamantina, para o curso de Direito. Fui aprovado e comecei a estudar em 2015, também no curso de Direito lá em Diamantina. Me formei em Direito, fiz uma pós-graduação em Direito Ambiental, né, por estar dentro da área, né. Hoje eu já exerço vários trabalhos, faço muito serviço aqui para a população de Itamarandibá, de Diamantina, de Senador Modestino, de Carbonita, de Capelinha, da região inteira. As pessoas me procuram para poder fazer esses trabalhos ligados a essa questão ambiental. Porque, além da questão prática de ter atuado no órgão há muito tempo, né, eu fiz um curso superior da área de gestão ambiental, o curso de Direito e também fiz o curso de pós-graduação em Direito Ambiental. Né, assim, é claro que a área do direito é uma área muito dinâmica, a gente tem que estar sempre atualizando, porque cada hora muda uma coisa, mais nessa questão ambiental, né, as normas mudam muito, mas aí eu trabalho mais dessa questão da área ambiental, né? Eu trabalho, o meu foco principal é o direito ambiental. Outra coisa importante é que em 2021, né, no ano da minha formatura, eu prestei a primeira etapa da prova do OAB, né, e Deus abençoou que eu passei na primeira etapa, dentro do curso ainda, antes da formação, no 9º período. E já na segunda etapa da OAB também, Deus veio me abençoar que eu consegui passar de primeira também na segunda etapa, né, conseguindo o meu registro na Ordem dos Advogados do Brasil, podendo agora fazer, além do trabalho que eu já exercia na área administrativa, agora também na esfera judicial, né, eu já estou trabalhando, já estou exercendo a profissão também nessa área, né, diretamente na justiça, né, então o sistema processual eletrônico da justiça, do PJE, aqui também nos processos físicos, né, então assim, foi importante para mim ter cursado esse curso de Direito, mas eu acho que foi tão assim, muito importante também essa aprovação na prova da ordem, porque a gente sabe que é uma etapa difícil do estudante, depois que consegue concluir o curso, né, ou durante o curso, no meu caso, você fazer a prova da ordem e passar de primeira nas duas etapas, assim, para mim foi um grande presente. Claro, tive que me preparar muito, estudar bastante mesmo, mas Deus me abençoou, que eu fiquei assim muito feliz com esse momento também, que fique registrado, porque para a minha vida profissional foi muito importante. Ô, Ângelo, na política nós sabemos que você é uma das lideranças, né, dos partidos dos trabalhadores aqui de Itamarandibá. No nosso atual governo agora, do presidente Lula, eu gostaria que você fizesse uma avaliação sobre esse governo, sobre o nosso futuro. Dá um feedback aí pra gente, o que você acha? Camila, na minha avaliação, o que aconteceu no Brasil foi a retomada da democracia. A gente viveu um período muito obscuro da nossa história. A nossa Constituição é muito recente, a nossa Constituição é de 1988. Até lá a gente vivia num período ditatorial, né, da ditadura militar, desde 1964. Aconteceu a redemocratização em 88, com Ulisses Guimarães, né, promulgando a nossa Constituição. E esse período, depois de 88, foi um período bonito, né, de redemocratização. Aí, em 2015... começou, né, depois da eleição da Dilma de 2014, do segundo mandato da Dilma, começou um período muito complicado da história do Brasil. Os livros de história já vão começar a contar isso, né? Eles fizeram um impeachment de uma presidente séria, de uma presidente honesta, por causa de uma desculpa, arrumaram uma desculpa na legislação e fizeram uma cassação política, né, sem nenhum crime da nossa presidente, em 2016. A partir daí, com o presidente Temer, que assumiu o poder, no meu ponto de vista, através de um golpe de Estado mesmo, aprovado pelo Congresso, né, pelos senadores e acatado pela Justiça do Brasil, pelos ministros do STF. A partir daí começou um desmonte de tudo que o Brasil tinha conquistado, né?
Eu falo disso porque a minha dissertação do meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, foi sobre a reforma trabalhista. Eu tinha uma professora lá no curso de Direito que falava que era a deforma trabalhista. O que tornou-se possível após a saída da presidente Dilma em relação aos direitos trabalhistas é inaceitável. Né? E o presidente Lula fala que vai fazer a modificação de algumas leis, porque precisa fazer. Né? Essa questão principalmente do trabalho intermitente. Eu estava em Belo Horizonte essa semana, Camila, tinha um rapaz que estava nos atendendo, um garçom, e o garçom falou assim, você tem quanto tempo você trabalha aqui? Ele falou assim, a sexta vez que eu trabalho aqui, só venho aqui às sextas-feiras. É triste, né? Com certeza é a precarização do trabalho no Brasil. Esse garçom com certeza ganha menos de um salário mínimo por mês e está legal, o estabelecimento está legalizado fazendo isso. Isso precisa mudar. O Brasil precisa mudar essa legislação, não tem jeito. E aí, em 2017, aconteceu essa reforma trabalhista e as pessoas começaram a endemonizar o PT, endemonizar o Partido dos Trabalhadores, elegeram um mito, né, que é o segundo mito que foi eleito presidente, mas o primeiro mito foi o Sérgio Moro, que as pessoas conheceram depois quem é, né, elegeram outro mito que foi o Dallagnol, que inclusive teve o seu mandato cassado a semana passada pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo TSE. Né, as pessoas tinham um lado, eles tinham um lado que era contra o povo, eles tinham um conluio, o Ministério Público e o juiz, que o nosso sistema acusatório, para quem é do direito sabe muito disso, cada parte tem que defender uma parte, as partes não podem combinar nada, né? Cada um tem que ser independente. O juiz e promotor estavam combinando, a pessoa já saía condenada. Lula foi condenado justamente com esse processo. Inclusive depois que apareceu aquela operação Sporting, foram todos desmascarados, né? Começaram a aparecer os áudios, as mensagens da combinação das sentenças, da combinação dos processos, e foi tudo desmascarado, e o judiciário teve que cancelar todas as condenações que até então tinham acontecido em relação ao nosso presidente. Nesse período, por causa dessa endemonização do nosso partido, do Partido dos Trabalhadores, uma pessoa despreparada, né? No meu ponto de vista é um doido, um maluco, chegou a ser presidente do Brasil, com um discurso reacionário, homofóbico, né, misógino, assim, tudo de ruim que estava guardado nele, ele conseguiu colocar para fora e as pessoas conseguiram votar nessa pessoa. Né, em 2017, 2018, ele foi eleito presidente da República de forma democrática, né, e aí começou a desmanchar ainda mais as realizações, principalmente do campo social que o Brasil tinha. Né? Acabou com todos os conselhos, Conselho de Saúde, Conselho de Meio Ambiente, Conselho de Assistência Social, os conselhos que decidiam, aconselhavam tanto o gestor municipal, quanto o gestor estadual, como o gestor federal, em relação às políticas, né, públicas do nosso Brasil. E ele começou desmanchando todos esses conselhos. Né? Outra coisa interessante que me deixa assim, abismado com esse presidente, até hoje ele fala que não vacinou a filha dele. Não dá para acreditar que a gente teve um presidente assim tão negacionista na nossa história. Né? E apesar disso tudo, eu acho que o pior desse presidente que saiu agora em 2022 não foi só isso, não. O pior de tudo é uma pessoa que estava atentando contra a nossa democracia. Estava incentivando as pessoas a fazer golpe militar. Incentivando algumas pessoas do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, das nossas Forças Armadas. E principalmente o povo, aquelas pessoas que acreditavam nele. Então a gente teve, né, várias e várias manifestações após a vitória legítima, democrática, incontestável do nosso presidente Lula. Nós tivemos várias manifestações e vai durar 24 horas, vai durar 48 horas, a gente ouve isso sempre, né? Até que no dia 8 de janeiro, de fato, eles entraram no Congresso Nacional, entraram no Palácio do Planalto, entraram no Palácio da Justiça, né, no Ministério da Justiça lá, no STF, no Superior Tribunal Federal, e fizeram aquela quebradeira que fizeram. Né? E isso ainda vai ser, está sendo investigado, e assim, acredito que tenha que responsabilizar principalmente esse ex-presidente que incentivava, às vezes de forma direta, às vezes de forma indireta, esses manifestantes. Né? Aí, nosso presidente assumiu, levou aquele susto do 8 de janeiro, mas com um pulso firme, com o espírito de liderança, ele conseguiu dar a volta por cima e colocar o governo para poder andar.
nesses primeiros meses de governo, esses 3, 4 meses do governo Lula, a gente pode falar das campanhas de vacinação, né? Assim, o Brasil era um páreo internacional. O Brasil, o presidente só ia falar bobagem quando saía daqui, o antigo presidente. Hoje o presidente Lula visitou quase todos os países, os principais países do mundo. Essa semana agora ele está no G7, foi convidado para participar do grupo dos 7 maiores países do planeta. Está lá fazendo discurso, conversando, procurando melhorias para o nosso Brasil. A respeito da questão ambiental, já conseguiu muitos bilhões para o fundo da Amazônia, para proteger a nossa Amazônia, né? Para poder... É o pulmão do nosso planeta. E esse presidente que existia antigamente pensava só nessa questão do desmatamento, na questão a todo preço, né? A produção a todo preço, agrotóxico, a liberação de tudo. Não se preocupava com os mais pobres, né? O Lula chegou e conseguiu fazer uma coisa muito importante, que foi abrasileirar o preço dos combustíveis. Não dá, as coisas já começaram a cair de preço por causa disso. O nosso transporte do Brasil é 90% rodoviário, vem em cima dos caminhões, né? Das carretas dos caminhões. E aí o aumento dos combustíveis, o aumento do óleo diesel, o aumento da gasolina, principalmente do óleo diesel, faz com que tudo que a gente traga para a mesa da gente fique mais caro, né? E então essa questão do embrasileiramento, né? Embrasileirou o preço do combustível, de fato vai ser um preço justo. Não dá para você ter um combustível que é produzido no Brasil, com mão de obra brasileira, recebendo R$ de reserva de petróleo que é brasileira, que a gente se tornou autossuficiente, né? E colocar o preço de acordo com um produto que é produzido nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra. Não dá, né? A gente pagar em dólar um produto que é nosso, que é brasileiro. Então o Lula teve uma medida muito acertada nesse sentido para embrasileirar o preço dos combustíveis. Outra coisa importante que a gente também vai lutar para trazer para a nossa cidade é a questão da Minha Casa Minha Vida, né? Foi recriado o programa Minha Casa Minha Vida. O aluguel a gente sabe que o preço é muito caro. Aqui em Itamarandi a gente está tendo muita dificuldade, porque às vezes nem consegue, né, imóvel para poder alugar, um valor muito caro. Material de construção, nesse governo que estava aí, subiu muito, mas muito. Teve coisa que mais que dobrou de preço, né? O cimento principalmente. Agora eu estava conversando com um empresário um dia, ele falou que o cimento já começou a baixar e vai baixar mais ainda. Acho que era R$ 38 aqui em Itamarandi, já baixou para 30 e vai baixar mais, né? O combustível baixando também, acaba baixando o preço do combustível, né? Então, assim, nesses primeiros 100 dias, o nosso presidente conseguiu mostrar que fez muita coisa e, da agora para frente, eu acho que o desafio maior do nosso governo, do governo do nosso presidente Lula, é baixar o preço, baixar a taxa de juros. Nós temos um presidente do Banco Central que foi colocado pelo antigo governo, que é ligado ao pessoal dos bancos, dos banqueiros, né, do nosso Brasil, até do exterior, do mercado, né, como as pessoas falam, e a taxa de juros nossa está muito alta e as pessoas não conseguem, as empresas não conseguem pegar recurso emprestado porque o dinheiro está caro, né, o juro está muito caro, a taxa Selic está muito cara. Então eu acho que o próximo desafio que o presidente Lula vai ter vai ser essa questão de diminuir os juros, abaixar os juros para que o nosso país, de fato, cresça com muito mais vigor do que agora. Ô, Ângelo, ano que vem nós teremos, né, nossas eleições municipais. Você pretende aí colocar seu nome para disputar algum cargo eletivo? Camila, a política está no sangue, né? Eu já vivo política, eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores há 27 anos, que eu sou filiado ao PT. Filiei com 18, estou com 45, então já tem 27 anos que eu sou filiado do Partido dos Trabalhadores. E eu estou aí, coloco meu nome à disposição, né, do nosso partido, do nosso povo, da nossa cidade. Eu acho que agora é diferente das vezes que eu fui candidato, porque eu me sinto mais preparado, né? Mais maduro principalmente, já estou bem mais maduro, já tenho, além da questão da idade, tenho uma família com 4 filhos, né? E agora tenho conhecimento técnico, né? Com esse período que eu fiquei em Diamantina me ajudou muito. Eu fui gestor de uma superintendência grande, com 63 municípios, e, além disso, eu fiz fiz 2 cursos superiores, principalmente o curso de Direito, que é de uma abrangência muito grande, né, em relação à legislação.
Então, assim, eu acho que se o partido precisar, a população quiser, eu vou colocar meu nome à disposição para disputar o cargo que o partido me colocar para disputar, sabe? Eu tenho vontade de estar servindo nossa cidade, estar servindo nosso município, e eu estou preparado para isso agora. Tecnicamente, teoricamente, e nem também essa questão política, né? A gente tem muito contato político com os deputados, com membros do partido aqui na esfera estadual, na esfera federal, e a gente está aí para poder estar ajudando a nossa cidade. O que for melhor para a nossa cidade, a gente vai estar à disposição no ano que vem, se Deus quiser. É isso aí, Ângelo. Foi um prazer estar conversando, batendo esse papo aqui com você hoje. Camila, muito obrigado. Eu agradeço a você, agradeço o Everson, agradeço a todos os seguidores, os telespectadores aí do Itamandiba hoje. Né? Se Deus quiser, nós estaremos à disposição da nossa população. Se o povo assim quiser, o partido quiser, nós estaremos aí juntos. Um grande abraço a todos e boa noite.